Olá! Bem-vindos ao mundo da arqueologia. No vídeo de hoje, daremos uma breve introdução à história da arqueologia, que será abordado dois tópicos importantes: a história da arqueologia no mundo e a história da arqueologia no Brasil. Vejamos. De acordo com Renfrew e Bunn, o interesse do homem pelo seu passado é muito antigo. Durante o Renascimento Europeu, período que ocorreu entre os séculos XIV e XVII, os príncipes começaram a criar gabinetes de curiosidades, em que os artefatos mais singulares eram expostos, de formas desordenadas, junto a minerais e qualquer outra classe de espécimes ilustrativos que representasse a história do homem, bem como os monumentos naturais. Essa fase amadora tem fim com o início das escavações científicas, tendo como primeiro trabalho de escavação realizado pelo terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que cavou uma seção em um túmulo sepulcral em sua propriedade na Virgínia. A arqueologia se constitui como disciplina no século XIX, com base sobre os princípios da geologia, da antiguidade da Terra e também pela publicação A Origem das Espécies, de Charles Darwin, marcando a antiguidade do homem sem recorrer às explicações bíblicas. A arqueologia no século XIX foi marcada também pelos interesses imperialistas das nações europeias, com interesse de enriquecimento. Muitos dos primeiros arqueólogos foram aventureiros e caçadores de tesouros. Um dos principais arqueólogos dessa época foi o alemão Heinrich Schliemann, que foi em busca da trajetória de Ulisses, personagem literário, grego e da cidade de Troia, e de outras cidades cheias de ouro. No fim, ele foi um verdadeiro Indiana Jones. Outro que deu sequência a essa tradição foi Howard Carter, que encontrou tumbas no Egito e Núbia, uma delas a de Tutancâmon. Em 1836, Thomson propõe o sistema das três idades, a Idade da Pedra, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, trazendo uma ideia cronológica dos artefatos e que eles eram divididos entre períodos da história. Surge então um método tipológico, que é a ordenação dos artefatos em sequências cronológicas ou de desenvolvimento. As técnicas de escavações foram aprimoradas com o general Pitt Rivers, contribuindo com o registro total das escavações e o registro da posição de cada objeto recuperado. Posteriormente, Sir Mortimer Wheeler aplicou a técnica de quadriculamento. No início do século XX, a arqueologia passa por um período conhecido como histórico-cultural, que realizava a descrição dos artefatos e entendia as culturas como difundidas de uma única matriz populacional. Outro avanço importante na arqueologia foi após a Segunda Guerra Mundial, com Willard Lieber, anunciando o descobrimento da datação radiocarbônica em 1949, um verdadeiro impacto para a época, deixando as especulações das seriações de lado para um rigor científico e a possibilidade de uma cronologia absoluta. Nos anos de 1980, a arqueologia passa a buscar explicações para os processos culturais. Esse período foi conhecido como Nova Arqueologia ou Arqueologia Processual, tendo como principal arqueólogo Lewis Binford. Entretanto, as críticas a essa forma de se estudar o passado foram generalizações das culturas, em busca de leis gerais que regessem seus comportamentos. Atualmente, a arqueologia passa pela fase pós-processual, ou arqueologia interpretativa, encabeçada por Ian Hodder, que enfatiza a subjetividade das culturas. Arqueologia no Brasil. A arqueologia é a ciência que estuda as culturas a partir do aspecto material, construindo suas interpretações através dos artefatos, seus arranjos espaciais e da paisagem. Inicialmente, concentrava-se suas pesquisas em grupos pré-históricos e dedicava-se especialmente às formações de coleções de museus. O termo arqueo significa antigo e logia, estudo. Logo, estudo por coisas antigas. Atualmente, a arqueologia expandiu seus campos de estudo para não só a cultura material, os bens palpáveis, mas também para a cultura imaterial, ou seja, as expressões que não são tangíveis, como danças, festas, artesanatos, entre outros. A arqueologia no Brasil iniciou-se com o paleontólogo Peter Lund, estudando ossos de animais antigos em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, entre 1834 e 1844, localizando fósseis de animais e restos humanos.
A partir da década de 1870, a República começa a atuar nos museus em São Paulo. Até mesmo o imperador Dom Pedro II foi um apreciador da arqueologia, investindo nessa área. Em 1952, surge na USP o Instituto da Pré-História. Nos primeiros relatos sobre civilizações pré-históricas brasileiras, se misturam com dados científicos e fantasia sobre civilizações perdidas, algumas delas o mito fenício, o mito das 7 cidades, civilizações perdidas e a atração pelos registros rupestres. O começo da pesquisa científica tem seus primeiros passos nas décadas de 40 e 50. Desde então, diversos sítios arqueológicos foram descobertos. Durante o período de 1965 a 1970, dirigido por Clifford Evans e Beth Meggers, surgiu o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o PRONAPA. Atualmente, o maior centro de pesquisa do Brasil fica na Serra da Capivara, que com as contribuições de Nied Guidon receberam reconhecimento mundial sobre o povoamento do homem na América. Hoje, a arqueologia deixou resgatar artefatos para que posteriormente fossem processados pela história ou antropologia, e hoje busca compreender as relações sociais e as transformações da sociedade. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se ainda não for inscrito, por favor se inscreva. Se possível, dê like e compartilhe esse vídeo, é muito importante para a divulgação. E fique ligado às próximas publicações, ainda tem muita novidade sobre o mundo da arqueologia para você descobrir. Até a próxima!